Olá, nós hoje vamos aqui estar estudando a lição de número 10 da nossa revista da editora Betel, do segundo trimestre de 2016, que fala sobre o fruto do Espírito. E essa lição, que foi comentada por mim, essa revista da RBD que foi comentada por mim, está falando acerca das características do fruto do Espírito. E hoje nós vamos estar falando sobre a última característica da segunda seção do fruto do Espírito, que fala sobre bondade, a prática do amor sem expectativa de recompensa. Mas antes disso, eu quero lembrar você do livro Vivendo o Fruto do Espírito em Meio aos Apelos Midiáticos e Tecnológicos. Esse livro aqui é o livro onde está baseada essa revista da Escola Dominical. Então aqui tem um conteúdo a mais para você te ajudar a montar as suas aulas. Ainda dá tempo, ainda estão faltando 4 lições. É só você entrar em contato pelo telefone 3575-8900, 0 operadora 21 3575-8900, ou então www.editorabetel.com.br, e aí você adquire o livro Vivendo o Fruto do Espírito em Meio aos Apelos Midiáticos e Tecnológicos. Você vai ver muito essa palavra, midiáticos e tecnológicos, na revista, e de repente você não vai entender muito bem, mas se você ler o livro você vai compreender o porquê que a gente fala muito sobre apelos midiáticos e tecnológicos na revista. Nós vamos falar hoje sobre bondade, que vai ser a 10ª lição, essa lição que vai ser estudada, aprendida, ensinada, agora no próximo dia 5 de junho, nós estamos entrando nas últimas lições dessa revista da Escola Dominical, que fala sobre o fruto do Espírito, ok? Então, nós vamos falar sobre bondade. Texto áureo. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Romanos 15, 14. Verdade aplicada. Bondade é a capacidade de praticar o bem sem expectativa de recompensa. Ó, que coisa interessante, ó. E os textos de referência encontram-se na Epístola de Paulo aos Efésios. Aqui está saltitada, Efésios 5:9, Romanos 15:2, Efésios 4:28, Salmos 145:6 e 145:7. Esses são os textos de referência. A nossa introdução: bondade não é o mesmo que benignidade, pois determina uma ação mais imediata nas relações interpessoais. Ser bom quer dizer praticar a bondade independentemente de alguma recompensa. Então é isso aí. A bondade, ela leva o indivíduo a ter atitudes altruístas. E o que quer dizer isso, altruísmo? Altruísmo é a inclinação para procurarmos obter o bem para o próximo. E a mesma coisa que filantropia, que é amor à humanidade. Para um servo fiel, é impossível ficar indiferente diante do mal, de algum mal que alguma pessoa esteja sofrendo, ou melhor, ao mal alheio, vamos dizer assim, A bondade, ela capacita o homem a fazer o bem e desprezar o mal. O camarada bom, ele despreza o mal e ele passa a praticar o bem. E agora, é importante nós falarmos também que ser bom é praticar o amor. Nós vemos aqui no texto áureo, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 15, versículo de número 14. Olha, o texto áureo, ele elimina qualquer dúvida a respeito disso, que ele diz, eu próprio, Paulo, meus irmãos, eu estou certo a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. O que quer dizer admoestar? É você mostrar a palavra para que você possa chamar a atenção daquela pessoa para praticar o que diz a palavra. Então, se a pessoa está fora da palavra de Deus, dos conceitos da palavra de Deus, você vai admoestá-lo, você vai chamar a atenção dele e falar assim, olha só, você está fora, é por aqui, Então, só faz isso
quem tem amor, que não quer que a pessoa saia, se desvie do caminho e perca a oportunidade de ver a Cristo no dia do arrebatamento. Então nós vemos aqui, meus irmãos, e é importante nós sabermos que quando nós somos bons, nós estamos habilitados a receber as melhores bênçãos da parte de Deus. Mas nós, se agirmos, de forma contrária à palavra de Deus, ou seja, como é que é isso aí? Escolhendo fazer o mal, nós vamos receber a condenação. A palavra de Deus é clara em relação a isso. Tem um texto maravilhoso no livro de Provérbios, no capítulo 12, versículo 2, que deixa bem claro, tira qualquer dúvida a respeito disso. Ele diz assim, olha, o homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas o homem de intenções perversas, ele condenará. Então, meus irmãos, Deus condena aquele que pratica coisas perversas, que não precisa nem fazer, basta intentar, pensar em fazer coisas ruins, Deus já está condenando, Então, ser bom é uma obrigação do cristão. O cristão tem a obrigação de ser bom. Por quê? Porque ele recebeu a maior de todas as bênçãos da mão de Deus, que é a salvação. E isso por quê? Por extrema bondade de Deus. Deus é extremamente bom. Ele é bom a ponto de entregar para nós aquilo que ele tem de melhor, que foi o seu filho, Então muitos pensam que ser bom é apresentar coisas materiais como solução da vida, de vida para aqueles que estão passando alguma necessidade. Pensa assim, você está passando necessidade, eu vou te apresentar aqui, vou te dar um dinheiro, uma coisa e tal. Não, irmão, ser bom, a bondade do fruto do Espírito, ela vai além disso, Vai além disso, é você apresentar para o necessitado alguma coisa que vai mudar completamente a vida dele. Nós temos lá um texto, em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, quando João e Pedro e João estavam entrando no templo, e ali estava aquele homem ali pedindo um auxílio, uma ajuda, um dinheiro, uma esmola, seja lá que for, E Pedro então olhou para ele, olha só, Pedro não tinha dinheiro, mas ele apresentou para aquele homem uma solução definitiva. Falou, olha só, você levanta e anda, porque eu não tenho dinheiro para te dar, mas eu vou te dar agora a solução definitiva. Em nome de Jesus você vai ficar curado. E, irmão, isso dá quando você pode fazer isso por uma pessoa, isso te dá um sentimento de gratificação, irmão, tremendo. Você vai ver que lá no versículo 8, aquele homem entrou do lado de João e de Pedro, andando, pulando e louvando juntamente com os dois. Ali foi uma alegria que contagiou. Pedro e João também estavam louvando e aquele homem também estava louvando. Por quê? Porque ele teve uma solução definitiva. Então isso é bondade, Nós vemos que às vezes nós pensamos que nunca nós vamos poder praticar a bondade porque nós não temos uma condição financeira que nos possibilite isso. Não tenho dinheiro, eu nunca vou poder praticar bondade, eu nunca vou poder ser filantropo, Nunca vou poder ser altruísta, Mas eu quero dizer para você que o texto do capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, ele prova justamente o contrário, Que nós somos possuidores de algo muito mais valioso do que toda a riqueza que há no mundo, Que é justamente o poder do nome de Jesus trabalhando em favor da igreja, para que a igreja possa ter autoridade de curar enfermo, de expulsar demônio, de fazer coisas tremendas, Que venham trazer a solução definitiva para a vida das pessoas, Então nós vemos que quando o indivíduo é mau, ele se torna bom através do amadurecimento do fruto do Espírito Santo, ele percebe quanto é maravilhoso ser bom e como é gratificante ver as pessoas serem abençoadas pela sua bondade. O melhor de tudo, meus irmãos, em ser uma pessoa boa. O melhor de tudo em ser uma pessoa boa é ser recompensado com as bênçãos sem medidas que vêm das mãos de Deus, que verdadeiramente nos garante uma premiação. Nós somos abençoados e ainda teremos garantidos uma premiação. Nós vemos lá Jesus falando, no capítulo 10 do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no versículo 42, ele diz, e qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulos, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Olha só que coisa maravilhosa. Um prêmio, galardão é um prêmio, que você vai receber justamente por quê? Porque você
foi bom em auxiliar uma pessoa na sua necessidade, né? Então, apenas um copo d'água, né? Jesus nem pede muita coisa, que coisa linda, né? Então, nós vemos que nós devemos buscar o amadurecimento do fruto do Espírito e compartilhar de tudo que nós recebemos de bom através do fruto do Espírito na nossa vida. Agora, nós vamos aqui para o tópico de número 2, né? Desfrutando da bondade de Deus. Olha só, através de Cristo, nós experimentamos a bondade do Senhor. E isso ele só é possível por ser Ele incrivelmente bom. Deus é incrivelmente bom. Por isso que nós podemos experimentar, né, essa bondade através de Cristo Jesus, porque Ele nos deu Jesus Cristo. Olha que coisa interessante isso, né? Falar assim parece até uma maneira, mas é verdade, Ele nos deu Jesus Cristo. Você vê que lá em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículo 21, o profeta diz assim, ó, bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Então Ele é extremamente bom. Se você estiver esperando, estiver buscando, não é verdade? Ele vai verdadeiramente agir com bondade para a tua vida. Nós vemos que quando Deus criou o homem, Ele colocou o homem no lugar onde tudo era maravilhoso, o paraíso, o jardim do Éden, um lugar maravilhoso, não faltava nada, mas mesmo assim Adão pecou. Olha só, tinha tudo à disposição dele e ele pecou. Mas, entretanto, meus irmãos, através da sua infinita bondade, Deus providenciou o meio para que a humanidade chegasse a ter uma nova vida. Olha, Deus é bom demais, né? Porque Ele podia ali virar as costas para a humanidade, criar até um outro planeta semelhante ao planeta Terra, plantar ali uma nova criação. Mas não, Deus deu uma nova vida, né? Para que o homem pudesse experimentar, viver em comunhão com Ele de novo. O homem que estava morto em suas ofensas e pecados, como nos mostra Paulo lá em Efésios capítulo 2, versículo número 1, né? Morto nas suas ofensas e pecados, mas Deus o vivificou. Olha que coisa maravilhosa. Nós fazemos parte disso, né? Porque Adão pecou, mas nós pegamos o DNA de pecado de Adão para nós. Mas o Senhor, Ele providenciou para que nós fôssemos vivificados, né? Então nós vemos que a salvação foi um ato de bondade sem esperar nenhum tipo de recompensa. Porque ser bom, irmão, é inerente ao caráter divino, é um atributo de Deus, inerente a Ele. Então Deus, Ele não castiga o homem por sua ingratidão, Ele não castiga o homem e quando repreende, Ele faz por amor. Ele não repreende porque é um castigo. Deus não castiga o homem, não. Ele faz por amor. Provérbios capítulo 3, versículo 12, porque o Senhor repreende aquele que ama, assim como o pai e o filho a quem quer bem. Hebreus capítulo 12, 6, porque o Senhor corrige o que ama e eu açoita a qualquer que recebe por filho. Olha quanto que isso é importante para nós. Sabemos que quando nós recebemos uma repreensão do Senhor é porque Ele verdadeiramente já tem um amor extremo por nós e por isso Ele nos chama a atenção. Eu conheço uma história que eu gosto sempre de contar essa história, né? Na certa feita havia um chefe e um funcionário e vários outros funcionários. E esse funcionário era um funcionário 100%. Ele não faltava, não chegava tarde e tal. E ali naquela sessão de trabalho haviam vários homens que chegavam tarde, não tinham compromisso. E aí um dia esse empregado que era 100% se atrasou. E aí o chefe chegou, chamou ele na sala dele, mas chamou a atenção dele de uma maneira tremenda. E mandou ele ir pro setor dele trabalhar. No final da tarde ele passou o dia todo remoendo aquilo. E no final da tarde falou, ô chefe, eu quero falar com o senhor. Aí ele virou e falou, você quer falar comigo? Nós já conversamos hoje. Eu falei, não, mas eu quero falar com o senhor. Vamos lá na sua sala. E aí ele foi lá na sala. Aí chegou lá na sala e falou assim, olha só, aqui o pessoal chega tarde, é uma bagunça tremenda, o senhor não chama a atenção de ninguém. É a primeira vez, nesses anos todos que nós trabalhamos juntos, que, o senhor que eu chego atrasado e o senhor faz uma coisa dessa comigo. Ele virou para ele e falou assim, meu filho, eu vou dizer uma coisa para você, já está chegando a hora de eu me aposentar. E você é o nome que está na minha apresentação para a diretoria para me substituir aqui nessa sessão. Os outros, eu já sei que eu não posso contar com eles, mas eu
eu te chamei a atenção porque eu quero te colocar no meu lugar e você vai ter que ser exemplo, como eu sou exemplo aqui. Olha só que coisa interessante, né? Então o chefe chamou a atenção dele porque tinha uma boa intenção para com ele. Então quando Deus está chamando a tua atenção, não fique chateado, não. Glorifique a Ele, porque Ele ainda tem um bom projeto para a tua vida, uma boa intenção para você, né? Tópico 2.2. Olha, meus irmãos, aqui diz assim, no tópico 2.2, a humanidade e a bondade de Deus. Deus, ele não deixou de ser bom depois que o homem pecou. Não, ele podia deixar de ser bom, como eu falei anteriormente, virar as costas, criar um outro planeta, uma nova humanidade em outro lugar. Não, mas ele não deixou de ser bom. O homem pecou, mas ele não deixou de ser bom. Sabe onde que eu posso provar isso para você? Porque tudo que o homem desfruta é pela bondade de Deus. Tudo que o homem desfruta. Mesmo aqueles que não são servos dele, não. O sol nasce para o justo, para aquele que não é justo. Não é isso que a palavra de Deus ensina? Então, tudo que o homem desfruta é por bondade de Deus. Se nós temos uma vida abençoada, se nós temos saúde para trabalhar e vivermos dignamente felizes, né, nós devemos isso única e exclusivamente à bondade de Deus, que nos capacita para tais coisas. É a bondade dele que nos dá saúde, nos dá força para trabalhar, para que a gente possa ter uma vida feliz. E é por isso, meus irmãos, que nós devemos compartilhar as bênçãos recebidas de Deus e assim demonstrar aos outros a generosidade que nós recebemos do nosso Senhor, compartilhando a sua bondade, para que as pessoas olhem, poxa vida, olha só como aquele rapaz é abençoado, como aquela pessoa é abençoada, como aquele homem, aquela mulher é abençoada, e aí eles vão saber que nós servimos um Deus extremamente generoso, um Deus extremamente bom, né? Então nós vemos, irmãos, que o compartilhamento de bens materiais é uma forma de generosidade, que a bondade, que é justamente a bondade em suas ações. Né? Quando você compartilha bens materiais, você está compartilhando a bondade através das suas ações. Então nós observamos que da mesma maneira que Deus usou de bondade para conosco, nós devemos usar de bondade para com a humanidade. Ser bom, irmão, é dividir com o próximo o que nós recebemos das mãos do Senhor. Como nós podemos fazer isso? Apresentando o que de melhor há em nós, que é o fruto do Espírito Santo. A melhor coisa que nós recebemos para transformação do nosso caráter, para que nós possamos adquirir os atributos divinos, é justamente o fruto do Espírito. Cabe nós trabalharmos para ele amadurecer e aí a gente poder compartilhar. Não é verdade? O tópico 2.3 diz de liberalidade e bondade. Nós vemos que na intenção de fazer o homem pecar, o diabo ele usou de sua principal arma. Qual é a principal arma do diabo? Nós já falamos aqui no estudo dessas lições, né? A mentira. A mentira é a principal arma. Ele disse ao homem que Deus não queria que o homem conhecesse os seus segredos. Na verdade, Deus sempre fez questão de conhecer e se fazer conhecer do homem. Existe um texto na palavra de Deus, que está na Epístola aos Hebreus, no capítulo 8, versículos 10 e 11, que nos mostra isso claramente. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo, e não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Olha que coisa interessante. Um Deus desse quer esconder alguma coisa de nós? Um Senhor desse quer esconder alguma coisa de nós? Claro que não, isso é uma mentira do diabo que levou Adão a pecar. Se nós quisermos saber como fazer para agir com bondade, nós podemos pedir a Deus, né, sabedoria, que é um dos seus maiores mistérios, e ainda assim ele nos dá com liberalidade. Também é uma forma de expressar bondade, a liberalidade também é uma forma de expressar bondade. Então ele nos dá, como está escrito lá, Tiago, capítulo 1, versículo 5, né? E se algum de vós tem falta de sabedoria,
peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lance em rosto e ser-lhe-á dada. Olha só. Então, ele dá com liberalidade a sabedoria. Se você quiser saber como eu faço para compartilhar a bondade, peça sabedoria a Deus. O homem, ele foi criado justo e bom, que são a imagem e semelhança de Deus, justo e bom, né? E participante dos atributos divinos. Mas com a sua queda, ele perdeu os atributos que eram de Deus, né, que o homem tinha antes do pecado. Então, quando nós aceitamos a Cristo, nós passamos a ter acesso novamente a estes atributos. Deus nos dá acesso a esses atributos. E logo que se estiver realmente regenerado, ele vai sentir prazer em compartilhar a bondade recebida através do fruto do Espírito Santo. Então, quando o homem se converte verdadeiramente, ele passa por um processo de regeneração, ele recebe o fruto do Espírito, trabalha, né, para que esse fruto do Espírito seja amadurecido, e aí ele começa a ter prazer de compartilhar. Ele não vai querer ficar só para ele, mas vai ter prazer em compartilhar. Bom, agora nós estamos chegando já aqui no tópico 3, já estamos partindo para o final dessa lição, que fala sobre bondade, a lição de número 10. E nós vamos então aqui para as lições práticas do nosso estudo sistemático dessa lição, né? Quando nós estudamos a lição de número 8, a lição que falou sobre longanimidade, nós descobrimos que esta seção do fruto do Espírito está cada vez mais difícil de se encontrar. Pois o quê? Porque ela mexe com os traços da nossa personalidade. Então, o homem tem uma dificuldade natural, porque essa seção, como nós falamos, que fala de longanimidade, benignidade e bondade, é justamente para nós temos que trabalhar ela para nós amadurecermos essas características. Por quê? Porque nós precisamos nos relacionar com pessoas, para que nós tenhamos um bom relacionamento interpessoal. Então, nós vemos e nós aprendemos isso, quanto é difícil, porque a gente tem que mudar muita coisa da nossa personalidade para nós podermos desenvolver e amadurecer essas características do fruto do Espírito, né? Então nós vemos que as 3 características da segunda seção, elas são responsáveis por bons relacionamentos interpessoais. Então isto determina que o salvo em Cristo Jesus, ele tem o fruto do Espírito Santo. Ele tem o fruto do Espírito Santo. Então, se ele tem o fruto do Espírito Santo, ele tem como dever, né, se relacionar com o próximo de acordo com os padrões bíblicos. Ah, mas quais são os padrões bíblicos para eu me relacionar com os próximos? Poxa, a Bíblia fala isso. A primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 7, diz assim, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ó, que coisa interessante. Tu vê que aqui João, ele não está ensinando não, ele está determinando. Se você tem o fruto do Espírito Santo, se você é um cristão que recebeu o fruto do Espírito Santo, você tem a obrigação. Não é uma escolha. Eu posso ter. Não, esse verbo está no imperativo. Tem comunhão uns com os outros. Então está aqui explicado. É essa a maneira que você vai se relacionar, né, com o próximo, se você tem o fruto do Espírito. E quando nós agimos fora dos padrões bíblicos, automaticamente nós nos afastamos do Criador. É automático a gente se afastar, porque a gente não está andando. A palavra de Deus diz assim, andarão 2 juntos se não concordarem. Então, se você não está concordando com a palavra de Deus, automaticamente você está se afastando dele, dos projetos dele, daquilo que ele espera para a tua vida, né? Porque nós acabamos por nos afastar cada vez mais da natureza divina. Então, nós vamos ficando diferente de Deus, então a gente não vai poder andar com Deus. A transformação promovida pelo fruto do Espírito Santo, irmão, ela será responsável por uma trajetória que irá concretizar, não é verdade? Se concretizar na tua vida e vai caracterizar o que houve de mudança na tua vida, no teu caráter, através da palavra de Deus. É isso que vai fazer. Então, você vai mudando e as pessoas vão observar claramente como você mudou, como você foi transformado através da palavra de Deus, pelo o fruto do Espírito Santo, né? Então, nós vemos que o amadurecimento
do fruto do Espírito Santo, ele é responsável pelo processo de santificação em nós. O fruto do Espírito, aqui no tópico 3.2, ele diz isso, né? Que ele promove a santificação. Então, esse amadurecimento, ele é responsável pelo processo de santificação em nós. A santificação é o único meio que nos habilita a ver o Senhor, como está lá na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, meus irmãos, logo nós podemos deixar, nós não podemos deixar que os apelos produzidos pela mídia nos afastem da comunhão com os nossos irmãos. Nós temos que lembrar que esta é uma exigência de Jesus. Nós vemos que lá no capítulo de número 2 do livro de Atos dos Apóstolos, no versículo 42, ficou uma coisa muito interessante, né? A palavra de Deus diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão. Então a comunhão, ela também faz parte desse processo de santificação. Por quê? Porque você vai convivendo com pessoas que estão em processo de santificação, amadurecendo o espírito, e você vai assimilando aquele modo de viver. Então, se você ficar ligado, não sai não, porque tá violento, tá perigoso, não vai e tal, você não vai para a igreja, você vai perder a comunhão, você vai se afastar da comunhão. E ao se afastar da comunhão, por medo das notícias que você viu veiculadas na mídia, você vai se afastando, e aí você vai perdendo esse traço, esse traço de permanecer na comunhão, não é verdade? Na oração e no partir do pão. Esse partir do pão vai além de comida, irmão. Não é comida não, partir do pão é a palavra de Deus. Olha só, quando um conta para você, quando um traz uma mensagem através da palavra, dividir o pão da vida, olha só, que coisa interessante. Às vezes as pessoas falam, não, partir do pão é porque eles se ajudavam. Tudo bem, se ajudavam mesmo, e a igreja tem que ajudar um ao outro mesmo, para que nenhum venha passar necessidade, passar fome, vamos dizer assim. Mas esse pão vai mais além, né, do que só o pão material, o alimento material. Não, olha, palavra de Deus, coisa linda, né? Na comunhão com os santos você vai ter isso. Se você estiver em comunhão, então aí, você vai mantendo as características ou vai assimilando daquele que já tem as características. Nos afastar da comunhão é tudo que o inimigo quer, meus irmãos, porque ele sabe que quando nós estamos juntos, nós somos mais resistentes às tentações, como diz lá em Eclesiastes capítulo 4, versículo de 9 a 12, né? E finaliza dizendo que o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Então ele sabe disso, então ele quer nos afastar. É como você vê lá, quando você vê lá num canal de TV que fala sobre animais, que o leão ataca a manada, ou de gnu, ou de zebra, seja lá o que foi, ele dá aquele susto, aí sai todo mundo correndo. E de repente um sai do grupo. E aí quando aquele sai do grupo, ele esquece o grupo, ele vai naquele que está sozinho. É exatamente assim que o inimigo faz nas nossas vidas. Por isso que nós temos que, quando vier a perseguição, a luta, a provação, a gente vai mais para a igreja, que é para a gente ficar mais fortalecido, né? E assim nós teremos mais condições de desenvolver o amadurecimento do fruto do Espírito Santo. Por este motivo, meus irmãos, que o diabo, ele promove a veiculação, né, de todo tipo de notícia no sentido de nos amedrontar, apresentando a violência para nós, para que nós fiquemos aprisionados dentro de casa e percamos a comunhão com os nossos irmãos. Então isso é uma estratégia do inimigo e que nós temos que ficar atento a essa estratégia para que nós não estejamos pegos, né, desprevenidos na hora em que ele vier nos atacar e lançar os seus dardos, as suas investidas para nos derrubar. Agora nós já estamos encerrando aqui o tópico 3 e, consequentemente, a nossa lição, né? O tópico 3, ele fala exatamente sobre permanecendo naquilo que aprendemos. Que coisa interessante, né? Nós vemos que ser bom é desafiar o conceito apresentado pela mídia e não ser um tolo, como a mídia quer falar. E você é bom, você é tolo, é bobo. Não é isso. Como nós já falamos sobre isso na benignidade. É o mesmo conceito da benignidade, né? Como ser benigno é ser tolo. Não. Assim como ser bom também não é ser tolo. A mídia, ela tenta pregar isso, passar isso para nós. O nosso Deus sempre é bom para nós.
E por este motivo, o servo fiel deve manter-se firme naquilo que aprendeu através da palavra de Deus. Eu sou bom porque eu sirvo um Deus bom, um Deus que é bom comigo. Então, a palavra de Deus, ela diz para nós, é esse subtítulo do tópico 3.3, permanecendo naquilo que aprendemos. É assim. A primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo de 13 a 15, ele fala claramente isso para nós. Olha só o conselho que Paulo escreve para Timóteo. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. É isso aí. Isso é permanecer naquilo que nós aprendemos. Não importa o que a mídia lança para nós, o que eles colocam para nós, eu vou permanecer na palavra de Deus. O que eu aprendi com os profetas, o que eu aprendi com os escritores do Novo Testamento, o que eu aprendi com os meus pastores, líderes, ou aquele que nasceu no Evangelho com os meus pais, como foi o caso de Timóteo, que aprendeu com a avó e com a mãe, não é verdade? Então, é isso que você tem que firmar. Vou permanecer naquilo que eu aprendi, para que eu possa promover o amadurecimento do fruto do Espírito e compartilhar. Então nós vemos que já partindo para o final, a gente aprende o seguinte: o servo fiel não pode se deixar levar pelo apelo que se apresenta para ele através da mídia, os apelos midiáticos e tecnológicos que a gente apresenta aqui, mas ele deve permanecer nos verdadeiros preceitos bíblicos. Isso que o servo fiel tem que fazer. Ele não pode abrir mão disso. Todo dia, meus irmãos, surge um novo modelo de vida, um novo modelo de caráter, um novo modelo que vai nos empurrando, vai empurrando o homem em direção a um abismo, a humanidade em direção ao abismo. Todo dia vai surgir isso aí, Um abismo que emocional, que vai tirar do homem o foco do que é fornecido a ele pelo Espírito Santo. Então ele vai tentando tirar o foco, mostrando, olha, você pode fazer isso, você vai ficar rico, você fizer aquilo, você não deixa de ser bobo, você tem que ser esperto e tal. Então, um novo modelo de vida que vai sendo apresentado e empurrando a humanidade para o abismo, empurrando o homem para o abismo. É isso que Satanás quer. Nos tirando do modelo da palavra de Deus. Mas, irmão, nós não podemos permitir que estes modelos atinjam o nosso coração, dificultando o amadurecimento do fruto do Espírito, danificando todo aquele processo que a gente fez, que nós trabalhamos, oramos, lemos a Bíblia, buscamos amadurecer. Aí vem esse novo modelo, isso aí não, tal, e vai inventando uma coisa daqui, uma coisa dali, mostrando através da mídia e da tecnologia, TV, cinema, internet, enfim, essas coisas todas aí que não temos acesso. E aí, meus irmãos, a gente não pode, o servo fiel não pode se deixar levar por isso. Vamos compartilhar a bondade, vamos amadurecer o fruto do Espírito Santo na nossa vida e vamos compartilhar a bondade. Eu acho que esse é um caminho bom que nós podemos tomar. Então vamos lá, a nossa conclusão. Quando recebemos o fruto do Espírito, é plantado em nós um bom tesouro. A partir deste instante, o coração começa a produzir coisas boas e compartilhar bondade, não permitindo que maus sentimentos sejam produzidos através de atos falsos de bondade. Olha só que coisa maravilhosa. Então, meus irmãos, verdadeiramente você possa valorizar esse tesouro que está plantado no teu coração, e você aprenda a trabalhar. Esquece, irmão, o que está sendo colocado. Esquece o que está sendo falado. Fique firme, permaneça fiel. Busque o amadurecimento do fruto do Espírito Santo e você será um vencedor compartilhando bondade. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então fica aqui, lembra, vê se você adquire o livro lá na Editora Betel, www.editorabetel.com.br ou então no telefone 3575-8900.
00, e aí você vai ter um bom conteúdo para preparar a tua aula, ok? Que Deus te abençoe, compartilha, curte o nosso vídeo, né? Compartilha como se fosse o amor. Se você compartilhar esse vídeo, você está compartilhando bondade também, né? Então, e fica aqui no Evangelho claro, o Evangelho como Jesus nos ensinou. Tenha um dia de paz em Cristo.